foi Estevão? A história de Estevão na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Estevão em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando verdadeiramente o que aconteceu com Estevão. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva agora no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver agora a história bíblica completa sobre Estevão, com a Bíblia ilustrada e narrada, conhecendo 10 fatos marcantes sobre Estevão. E fique até o final do vídeo para descobrir no 10º fato as lições que podemos aprender com a história de Estevão. Vamos lá? Primeiro, quem foi Estevão na Bíblia? O nome Estevão significa o que tem uma coroa, ou o coroado vitorioso. É um belo nome masculino que veio a partir do nome grego Stéfanos. O capítulo 6 do livro Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, relata a história de Estevão, um homem membro da igreja primitiva que tinha muita fé e foi um dos 7 homens de boa reputação escolhido pelos apóstolos para ajudar e servir o povo de Deus. Não se sabe exatamente a origem de Estevão. Alguns acreditam que Estevão, de nome grego, havia crescido fora de Israel, falava grego e pode ter sido um judeu helenista, ou seja, vindo de um grupo de judeus que surgiram após a morte de Jesus a partir de um movimento do período em que os judeus tiveram que se deslocar forçadamente, sendo os judeus helenistas uma fusão de pessoas que viviam conforme a cultura grega e participavam de rituais e festividades judaicas. Outros estudiosos sugerem que Estevão poderia ser um judeu da Palestina, pois naquela época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano da região de Samaria, em Israel. Seja como for, os 7 homens escolhidos pelos 12 apóstolos para atuarem como diáconos tinham nomes gregos. Inclusive, o último deles se chamava Nicolau da Antioquia. E a Bíblia diz, em Atos 6, versículo 5, que este Nicolau era um prosélito, ou seja, alguém que saiu de uma região pagã e aderiu ao judaísmo, indicando ser um recém-chegado, visitante ou forasteiro. Segundo a palavra de Deus, em Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Estevão realizava prodígios e grandes sinais entre o povo do Senhor. A história de Estevão está registrada em Atos dos Apóstolos, carta que tem como autor o amado médico Lucas, que registrava as ações dos apóstolos e agora passa a citar também feitos de outros homens de Deus como Estevão, que foram usados para ministrar sinais, prodígios e testemunhar o Evangelho. Segundo, Estevão, diácono em Jerusalém. Segundo a palavra de Deus, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, vemos a instituição dos diáconos na igreja primitiva em Jerusalém. Depois do dia de Pentecostes, o número de cristãos estava crescendo rapidamente. Os apóstolos eram quem lideravam a igreja, mas chegou a um ponto em que eles precisavam delegar algumas responsabilidades a outras pessoas, pois as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos e a falta de pessoas para ajudar no serviço da obra de Deus estava causando crise. Então, os 12 apóstolos, aqui já com Matias incluso, se reuniram, convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 bons homens para servir, ajudar e supervisionar essa distribuição de mantimento. Estes 7 homens foram chamados diáconos, que significava a serviço de Deus. E Estevão, junto com os outros 6 diáconos, auxiliavam no serviço da mesa, no cuidado da distribuição da assistência às viúvas e necessitados na igreja de Jerusalém, enquanto
enquanto os 12 apóstolos ministravam o ensino da palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 6, versículos, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Nesse mesmo versículo, a Bíblia destaca especificamente sobre Estevão e o descreve como alguém repleto de fé e do Espírito Santo. Terceiro, o ministério de Estevão. Segundo a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, o ministério de Estevão foi além de cumprir suas responsabilidades como diácono perante a igreja primitiva. Ele se empenhava em proclamar o evangelho, ficando conhecido por estar cheio do poder. A Bíblia diz que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, sendo Estevão e Filipe os diáconos citados no Novo Testamento, realizando milagres semelhantes aos milagres realizados pelos apóstolos. Alguns judeus não ficaram contentes e tentaram apanhar Estevão em discussões, mas Deus deu muita sabedoria a Estevão e ninguém conseguia refutar sua argumentação. Quarto, a oposição contra Estevão. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que a pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico, fazendo inimigos que decidiram acabar com Estevão. No grande grupo de opositores de Estevão estavam membros da sinagoga dos judeus helenistas, chamados libertinos, sirineus e dos alexandrinos, além dos que eram da Cilícia e da Ásia e ficaram irados com Estevão. Debatiam, mas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, os membros da sinagoga subornaram algumas testemunhas para inventar acusações contra Estevão, dizendo que ele estava a blasfemar, ou seja, cometer insultos contra o templo, a lei de Moisés e tudo que era sagrado. Segundo a palavra de Deus, no versículo 12, a multidão ficou agitada e levaram Estevão preso para ser julgado no Sinédrio, o tribunal judeu. Ali, falsas testemunhas atacaram Estevão, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Sexto, o sermão de Estevão. Estevão, em seu magnífico sermão, citou nomes que marcaram a história de Israel, e vamos ver 6 destes nomes e assuntos comentados por Estevão em seu sermão. Primeiro, Abraão. Estevão explicou como o patriarca Abraão demonstrou fé nas promessas do Senhor, sendo obediente e corajoso. Segundo, Jacó e seus 12 filhos. Estevão, neste trecho, enfatiza o escolhido do Senhor, José, que foi traído por seus irmãos, mas Deus o constituiu governador sobre o Egito. Terceiro, a seguir, Estevão apontou para Moisés, o líder hebreu rejeitado pelo povo, que realizou, com a presença de Deus em sua história, prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Quarto, Estevão aqui fala sobre o tabernáculo, desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida, até os dias de Davi. Quinto, Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir um templo que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Sexto, no capítulo 7 do livro de Atos, a partir do versículo 48, Estevão chama a atenção quanto à rebeldia espiritual e lembra que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, e diz dos versículos 49 ao 51: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de duro coração
coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais. Segundo a palavra de Deus, aquelas pessoas que o acusavam não eram regeneradas e estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras, que se rebelaram contra a liderança de origem divina e agiam como seus antepassados que perseguiam os profetas que anunciavam a vinda do Messias. Sétimo, o martírio de Estevão. Segundo a palavra de Deus, a repreensão do sermão de Estevão não caiu bem nos ouvidos do sinédrio e eles ficaram enfurecidos com Estevão. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Ele estava recebendo uma visão de Jesus no céu, tendo Estevão feito uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia. Estevão disse em Atos capítulo 7, versículo 56: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão sabia que Jesus era o seu advogado. Isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus reclamaria não só o seu sangue, mas de todos os mártires. Então aqueles homens agarraram Estevão e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a sua morte. Estevão entregou seu espírito nas mãos de Deus e pediu que ele perdoasse seus assassinos. Depois desse último ato de bondade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60, Estevão morreu. Um dos homens que estavam ali consentindo com o apedrejamento de Estevão era um jovem chamado Saulo, que se tornaria um grande perseguidor dos cristãos, mas depois iria mudar radicalmente sua vida. O texto de Atos nos diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de Saulo, e assim aconteceu o primeiro mártir cristão, tendo Estevão sofrido grande tormento em prol de sua fé e em defesa de sua crença. Oitavo, Estevão morreu, mas a igreja continuou viva. A morte de Estevão foi um momento de grande tristeza e marcou o início da primeira perseguição feroz aos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, esse acontecimento fez com que o evangelho fosse pregado em muitos lugares novos, fazendo a igreja crescer ainda mais. O exemplo de Estevão deu e ainda dá coragem a muitos outros cristãos que enfrentam grandes perigos por sua fé. Estevão morreu e uma grande perseguição aos cristãos foi desencadeada, mas logo no capítulo seguinte já vemos Filipe pregando o evangelho de uma forma muito semelhante à de Estevão. A igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia ser capaz de barrar a pregação do evangelho. Uma promessa havia sido feita: a morte não poderia prevalecer contra os seguidores de Cristo. E no capítulo 9, no próprio livro de Atos, podemos entender isso ao ver que essas vestes dos executores de Estevão, que foram depositadas aos pés de Paulo, grande perseguidor dos cristãos naquela época, Deus o transformou no maior líder do cristianismo, ou seja, o maior dos perseguidores agora havia se tornado o maior pregador do evangelho de Jesus. É assim que a graça de Deus faz, transforma o perseguidor em perseguido, para que a glória de Deus e a obra de Cristo na cruz sejam manifestadas. E assim como Estevão, Paulo também foi martirizado, e igualmente outros milhares e milhares de cristãos, mas a igreja continua de pé, porque a morte não pode prevalecer contra os escolhidos e a obra de Deus. Nono, o exemplo de Estevão. Apesar de Estevão aparecer rapidamente na palavra de Deus sem muitos detalhes de sua origem e biografia, o livro de Atos registra o suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Quando olhamos para o seu testemunho diante de uma morte iminente, percebemos que Estevão era um cidadão
cidadão do céu. Ele amava mais a sua pátria celestial do que suas tradições e origem terrena. Estevão amava mais a vida de seu mestre do que a sua própria vida e morreu semelhante a Jesus Cristo, mediante ao sofrimento de falsas acusações. Estevão seguiu o exemplo de Jesus e orou por seus perseguidores da mesma forma como Jesus orou no momento da crucificação, pedindo para que Deus perdoasse seus perseguidores. Nos momentos finais na cruz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Estevão, por sua vez, entregou o seu espírito a Jesus. 10º, lições sobre a história de Estevão. Estevão era um homem comum, como nós, mas o fato dele estar cheio do Espírito Santo fazia com que ele agisse com sabedoria, graça e ousadia de Deus, realizando uma obra extraordinária. Com a sabedoria do Espírito Santo, Estevão soube como servir melhor os pobres e teve ousadia para pregar apaixonadamente diante do Sinédrio. No apedrejamento de Estevão, Deus esteve com ele, e aqueles que o assistiram tiveram um vislumbre de como o Espírito Santo poderia fortalecer aqueles que estão na presença do Senhor e enfrentam sofrimento e a morte. Eu me pergunto, o que se passou pela mente de Saulo quando viu Estevão ser apedrejado e o ouviu clamar por Deus para perdoar aqueles que o estavam assassinando? A atitude de Estevão provavelmente pode ter influenciado futuramente a conversão de Saulo. Embora sejamos comuns, a chave é pedirmos diariamente para sermos cheios do Espírito Santo, e à medida que nos aproximamos do Santo Espírito de Deus, ele nos fortalece com graça e sabedoria e muito mais do que pedimos ou imaginamos. A forma com que Estevão lidou e suportou é notável e tão parecida com a morte de Cristo na cruz. A lição para nós é que o Espírito Santo promete nos equipar e capacitar para cada situação. Podemos não sermos corajosos por natureza, mas o Espírito Santo nos encoraja com a sua graça da maneira necessária para enfrentar tudo o que Deus nos chama a experimentar. Não adianta se preocupar antecipadamente com a forma como você responderá ao sofrimento. Confiemos que Deus proverá o que precisamos no momento necessário. É por isso que Jesus advertiu seus discípulos a não se preocuparem sobre como eles reagiriam quando fossem perseguidos. Em Mateus capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos que quando eles fossem perseguidos, levados a julgamento e fosse necessário, deveriam confiar na provisão da graça de Deus, que no momento certo o Espírito Santo agiria para que eles soubessem o que falar e como agir. Pensando no martírio de Estevão, podemos olhar como uma tragédia absoluta, assim como é para aqueles que sofrem perseguições brutais nos dias de hoje. No entanto, a glória de Deus muitas vezes brilha através dos mártires, de maneiras que não podemos explicar, se tornando em Cristo uma vitória extraordinária. Deus, muitas vezes, mediante a perseguição, abre as janelas do paraíso para dar aos perseguidos um vislumbre do céu em seu sofrimento, assim como fez durante o apedrejamento de Estevão. O grande pai da igreja, Tertuliano, escreveu que o sangue dos mártires é de fato a semente da fé, e ele quis dizer que através da morte dos mártires, muitos são chamados a uma fé maior. Thomas Hawkes, protestante inglês que morreu queimado em 1555 durante as perseguições, foi queimado na fogueira por não renunciar à sua fé no Evangelho de Cristo. Ele havia dito duramente a seus seguidores antes de sua morte que a graça de Deus seria o suficiente e prometeu que, como sinal, se as chamas fossem suportáveis e se a fé valesse a pena, ele levantaria as mãos para o céu e aplaudiria 3 vezes durante o momento em que ele estivesse no fogo. E então, enquanto as chamas consumiam sua pele e ele sofria total agonia, seus seguidores esperavam por aquele sinal.
E finalmente Thomas ergueu as mãos carbonizadas e aplaudiu 3 vezes. A graça de Deus foi realmente suficiente. E ao lembrarmos daqueles que foram martirizados e lermos sobre aqueles que atualmente estão sendo ameaçados de morte por causa de sua fé, é um bom lembrete de que precisamos apoiar com nossas orações. As palavras de Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3 poderiam ter sido escritas sobre a vida de Estevão, mas também são aplicáveis a todos nós. Pensais nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de Estevão e ainda mais a sua morte deve ser um exemplo de como todos nós devemos nos esforçar para viver comprometidos com o Senhor, fiel a pregar o Evangelho corajosamente, conhecedor da verdade e disposto a ser usado por Deus para o seu plano e seu propósito. O testemunho de Estevão permanece como um farol, uma luz para um mundo perdido e agonizante. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.